Você já percebeu como a gente consegue usar uma pergunta bíblica como esconderijo espiritual? A pergunta parece profunda, intelectual, irrefutável, e, sem perceber, ela vira um escudo. Eu discuto lacuna, mas fujo do grito do texto. Então eu te faço uma pergunta que corta mais fundo do que de onde veio a esposa de Caim. Se você tivesse o coração revelado hoje, o que Deus encontraria? Uma busca sincera, ou um jeito sofisticado de não obedecer ao que já está claro? Porque sim, em Gênesis 4:17, está escrito por extenso, e isso mexe com a gente. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim estava então construindo uma cidade, e deu a ela o nome de seu filho Enoque. E a mente corre, mas espera, de onde ela veio? E junto vem outra pergunta: cidade? Tão cedo? Gente suficiente? Vingança? Medo? Só que o capítulo não está ali para alimentar curiosidade. Ele está ali para te colocar cara a cara com uma escalada. A escalada do pecado quando o coração recusa a voz de Deus. E, ao mesmo tempo, a escalada da graça de Deus, que confronta, sentencia, mas também contém o caos quando tudo poderia virar sangue sobre sangue. Hoje, eu vou te entregar duas respostas. A resposta bíblica para o enigma, o texto dá pistas suficientes. E a resposta espiritual, o que o Espírito Santo está martelando no coração desde os primeiros versos da história humana. E para você sentir isso não como teoria, mas como peso no peito, vamos ver isso acontecendo agora, na poeira do mundo logo depois do Éden. O chão não é mais macio. A terra resiste. O suor não é metáfora, ele arde nos olhos. Adão respira pesado. Eva observa as mãos dele calejadas, o silêncio mais alto do que qualquer palavra. O paraíso agora é memória, e a memória dói. Em Gênesis 4:1-2, a vida insiste. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, depois deu à luz o irmão dele, Abel. 2 filhos. 2 respirações. 2 corações batendo, e um mundo inteiro dentro deles. Caim cresce com o peso do chão. Ele aprende a medir o tempo pela colheita. Ele olha para o solo e vê destino. Ele enfia os dedos na terra escura e sente a resistência como se o mundo dissesse: você não manda. A boca dele endurece, e ele aprende a engolir frustração. Abel cresce ouvindo o som de passos leves, o balido das ovelhas, o corpo quente dos cordeiros recém-nascidos tremendo nas mãos. Ele aprende a vigiar, a proteger, a notar quando uma ovelha manca, quando outra se afasta. Ele sente a vida pulsando em algo frágil. E fragilidade ensina dependência. O tempo passa e chega o momento de adoração. Não é um ritual vazio, é o coração dizendo: Deus, eu reconheço. Em Gênesis 4:3-5, a palavra diz: aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E então o golpe que muda tudo: o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E agora, presta atenção, isso não é sobre frutas contra carne como se Deus tivesse preferências gastronômicas. Isso é sobre o coração, e sobre a maneira como a adoração expõe o que a gente tenta esconder. Caim segura a oferta com as 2 mãos. Ele sente o peso, mas por dentro é outro peso. O maxilar trava. Os olhos ficam secos. Ele tenta não olhar para Abel. Ele tenta fazer de conta que não percebe. Mas percebe. Ele percebe o sim de Deus para o outro, e o não para ele. A raiva não vem como explosão ainda. Ela vem como febre baixa. Ela começa na nuca, desce para os ombros, aperta o peito. E a Bíblia não romantiza. Caim ficou furioso e fechou a cara, assim, direto, em Gênesis 4:5. Você consegue ver? A testa dele pesada. O rosto inclinado, como se o mundo estivesse devendo algo a ele.
E então acontece algo que deveria parar o mundo. Deus fala com ele. Deus não espera o sangue. Deus entra antes do crime. Deus entra no corredor estreito entre a tentação e a decisão. Em Gênesis 4, 6 a 7, o Senhor pergunta: por que você está furioso? Por que se fechou a sua cara? Se você fizer o bem, não será aceito. Repara como é misericórdia em forma de pergunta. Não é Deus humilhando, é Deus chamando para o retorno. E então vem a frase que deveria ser tatuada na consciência da humanidade. Mas se não fizer o bem, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 7. O pecado à porta. Não é poesia distante. É como um animal respirando do lado de fora, arranhando madeira, esperando o trinco ceder. E Deus está dizendo: Caim, ele quer você. Mas você não precisa entregar a chave. Caim escuta. E por um segundo, só um segundo, ele sente a oportunidade de voltar. Ele sente que pode largar aquela raiva, pode se quebrar, pode dizer: Senhor, me ensina. Mas a raiva oferece outra coisa: controle. A raiva diz: você não precisa se humilhar. Você só precisa corrigir o que te humilha. E aí o coração começa a negociar com as trevas. Porque é assim que o pecado entra. Ele não entra gritando, ele entra conversando. Ele não entra com uma espada, ele entra com uma justificativa. Caim procura Abel. A voz dele sai casual, mas o peito está em guerra. Ele chama como quem chama um irmão para caminhar, como quem chama para ver algo no campo. E Abel vem. Abel vem porque confia. Abel vem porque não imagina que o primeiro assassinato da história vai ter rosto de família. Em Gênesis 4:8, a frase é curta, mas a tragédia é infinita. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. No campo, não tem parede para ouvir. Não tem cidade para interferir. Não tem tribunal humano. É só dois irmãos e a decisão que vai rasgar o mundo. Caim caminha ao lado de Abel. O coração dele bate tão forte que parece que o peito vai denunciar. A mão dele treme por um instante. Ele fecha o punho. As unhas apertam a pele. Abel fala alguma coisa simples, talvez sobre um cordeiro, talvez sobre o dia. A voz de Abel é normal. Isso é o que deixa tudo mais pesado. A tentação não quer só matar Abel. Ela quer matar a simplicidade. Ela quer matar a paz. Ela quer matar o espelho que Abel é. Porque, às vezes, a santidade do outro não acusa com palavras, acusa por existir. Caim para. Abel para também, confuso, tentando ler o rosto do irmão. Está tudo bem, a pergunta de Abel é humana, pequena, inocente. Caim não responde com palavras. Ele responde com o corpo. Ele avança. E no instante em que ele ataca, o mundo aprende um novo som, o som da vida indo embora por causa de inveja. O chão recebe o primeiro sangue derramado por ódio. E o sangue não é silencioso. O texto vai dizer que ele clama. Mas antes disso, fica esse momento terrível. Abel não tem tempo de entender. Os olhos dele se arregalam. A respiração falha. As mãos procuram apoio no ar. E Caim sente a força do próprio braço e percebe tarde demais que não existe retorno limpo depois de atravessar essa porta. O campo fica com um vazio que não existia antes. Não é só a ausência de Abel. É presença de culpa. O mundo ainda é jovem, mas a morte já está ali, como uma sombra que não vai embora. E então, Deus vem de novo. Deus vem não porque não sabe, mas porque quer arrancar do homem a confissão, a verdade, o retorno.
Em Gênesis 4:9, o Senhor pergunta: onde está Abel, seu irmão? Essa pergunta atravessa séculos e atravessa você hoje. Onde está Abel, seu irmão, não é só localização, é responsabilidade. Caim sente a garganta secar. Ele engole saliva e parece engolir pedra. Ele olha para um lado, olha para o outro, como se o campo pudesse oferecer uma saída. E então ele escolhe o caminho que todo coração endurecido escolhe: cinismo. Ele responde em Gênesis 4:9, não sei, sou eu responsável por meu irmão. Escuta o que nasce aqui, a linguagem da humanidade que quer pecar sem pagar o preço emocional. Não sei. Mas sabe. Sou eu o responsável? Mas é. E Deus não entra em debate. Deus revela. Em Gênesis 4:10, o Senhor diz: o que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando a mim. O sangue clama. O chão virou testemunha. A criação virou promotoria. E Caim percebe que o pecado não fica contido no coração, ele mancha o mundo. Agora a sentença chega com peso de verdade. Em Gênesis 4:12, Deus declara: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. O homem do solo perde o solo. O agricultor vira peregrino forçado. O que ele controlava agora escapa. A terra que ele amava agora responde com fraqueza. Não é vingança divina caprichosa, é consequência moral se tornando realidade. E aqui acontece algo que expõe outra camada do texto. Caim não chora por Abel. Ele não se quebra pelo sangue derramado. Ele treme pelo próprio futuro. Em Gênesis 4:13-14, Caim diz ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Qualquer um. Quem é qualquer um? Se você lê rápido, você pensa, só tem Adão e Eva e ele, mas o texto está te dizendo, sem fazer alarde, que a família humana se multiplica. Que há gente. Que há clãs. Que há braços capazes de vingança. E Deus coloca um freio no caos. Isso é grande. Porque Deus poderia dizer, então morra. Mas não. Ele limita a espiral de sangue. Em Gênesis 4:15, está escrito, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. Repara, Deus sentencia e Deus protege. Não porque aprova o pecado, mas porque contém a violência enquanto a história caminha. Graça comum. Freio no colapso. Caim sai da presença do Senhor. Em Gênesis 4:16, diz, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E aqui a alma humana mostra uma coisa terrível, ela pode se afastar e ainda assim querer construir algo que pareça segurança. E agora, o versículo que virou o esconderijo de tanta gente, mas que, na verdade, é parte do grito maior. Em Gênesis 4:17, Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim estava então construindo uma cidade, e deu a ela o nome de seu filho Enoque. De onde vem a esposa? A própria Escritura vai te dar a peça que falta. Em Gênesis 5:4, está escrito que, depois de gerar Sete, Adão viveu 300 anos e gerou outros filhos e outras filhas. Então existe mais gente. Existem filhas. Existem descendentes.
Existe uma linhagem humana inicial. A esposa de Caim vem dessa família, irmã ou parente próxima, no mundo ainda no começo, antes das proibições específicas posteriores sobre casamento entre parentes próximos, e com a genética ainda não marcada pela carga de degeneração acumulada ao longo de séculos. Mas segura essa resposta com as duas mãos e não deixe ela roubar o foco. Porque o texto não está fascinado com a esposa. O texto está denunciando a cidade. Caim está construindo uma cidade. Por quê? Porque um homem marcado pelo medo tenta transformar pedra em certeza. Qualquer um que me encontrar me matará. Ele disse isso em Gênesis 4:14. A cidade é o jeito dele de dizer: eu não vou ser errante. Eu vou me firmar. Eu vou erguer paredes contra o pavor. E aqui, sem você perceber, a Bíblia encosta Gênesis 4 na sua vida moderna. Porque quantas vezes eu e você construímos cidades, estruturas, rotinas, máscaras, reputações, para tentar conter a ansiedade que nasce de uma consciência culpada. Mas antes de voltar para nós, eu quero costurar essa história com outra, séculos depois. Porque o mesmo Deus que pergunta onde está Abel, seu irmão, continua fazendo perguntas que expõem o coração. Há um momento em que o sangue não está mais no chão do campo. O sangue está na areia de uma estrada. E, de novo, alguém passa, e a pergunta invisível é: você é responsável? Jesus conta uma história que atravessa exatamente esse ponto, a recusa de ser guardião do irmão. Em Lucas 10, um especialista na lei se levanta, e ele não faz uma pergunta para obedecer, ele faz uma pergunta para se justificar. É o mesmo espírito de sou eu responsável, com roupa religiosa. Em Lucas 10:29, está escrito: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha como a Bíblia é atual. Querendo justificar-se. Ele quer um limite. Ele quer uma definição que permita amar alguns e ignorar outros sem culpa. Ele quer uma cidade de argumentos para se proteger da responsabilidade. E Jesus responde com uma narrativa que vira espelho. Em Lucas 10:30, Jesus diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. A violência tem cheiro. O homem está no chão. A pele rasgada arde. O gosto de sangue invade a boca. A respiração falha como se cada puxada de ar fosse um pedido de socorro que ninguém atende. E o que é mais assustador não é só a dor. É o som de passos ao longe, e o medo de que esses passos passem direto. Em Lucas 10:31, Jesus diz: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Repara, ele vê. Não é ignorância, é escolha. O homem no chão tenta erguer o rosto, e a poeira gruda no suor, gruda no sangue. Ele tenta fazer um som, mas a garganta está seca. O sacerdote ajusta o manto, calcula o risco, calcula o custo, calcula o atraso. E passa pelo outro lado. Então vem outro. Em Lucas 10:32, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 2 vezes, viu, e passou. O homem quase morto sente o peso da rejeição. Não é só abandono físico, é abandono moral. É a sensação de que a vida dele não vale a interrupção de um cronograma. E então Jesus coloca na estrada alguém que, para aquele público, era impensável como herói. Em Lucas 10:33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Piedade não é pena distante. É um movimento interno que empurra o corpo para a ação. O samaritano se aproxima. Ele não olha só de longe.
Ele sente o cheiro do sangue. Ele vê a pele rasgada. Ele ouve o gemido fraco. E, mesmo com risco de emboscada, ele ajoelha. Em Lucas 10:34, Jesus diz: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. As mãos do samaritano tremem um pouco enquanto ele rasga tecido para fazer faixa. O vinho arde ao tocar a ferida, e o homem no chão se contrai, mas ao mesmo tempo sente: alguém ficou. O óleo escorre devagar, e a dor muda de qualidade. Ainda dói, mas agora existe cuidado. O samaritano levanta o homem com esforço, peso morto, corpo quebrado, e coloca sobre o animal. O próprio samaritano vai a pé. E quando a noite chega, ele não larga. Em Lucas 10:35, Jesus diz: no dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Ele paga agora e promete voltar. Ele não quer só aliviar a consciência. Ele quer restaurar uma vida. Aí Jesus fecha com a pergunta que destrói a tentativa de se justificar. Em Lucas 10:36, Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E em Lucas 10:37, o especialista na lei responde: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe diz: vai e faça o mesmo. Percebe a costura? Caim diz: sou eu responsável por meu irmão, em Gênesis 4:9. Jesus conta uma história inteira para dizer: sim, você é. Agora volta comigo para o medo de Caim, porque esse medo ainda está vivo na humanidade. Qualquer um que me encontrar me matará. Gênesis 4:14. E Deus põe um sinal para conter a vingança. Gênesis 4:15. Mas Caim ergue uma cidade para conter o pavor. E é aqui que outra história bíblica entra, não como história 2, mas como eco. Porque existe outro homem que derrama sangue inocente, não o próprio sangue, mas o sangue de um justo, e depois tenta construir uma cidade de desculpas, um prédio de justificativas, um palácio de lavagem das mãos. O nome dele é Pilatos. E a cena é em Jerusalém, onde a pressão da multidão vibra como corda esticada a ponto de arrebentar. Jesus está ali, firme, ferido, silencioso e, ao mesmo tempo, mais forte do que todos. Pilatos olha para ele e tenta resolver como político, como administrador, como alguém que quer manter ordem sem pagar o preço da verdade. Em Mateus 27:24, está escrito: quando Pilatos viu que não estava obtendo nenhum resultado, mas que, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Estou inocente do sangue. A água escorre pelos dedos, fria, e ele pensa que a água pode limpar culpa. Ele acha que um gesto público pode apagar uma decisão interna. Ele tenta terceirizar responsabilidade. Ele tenta repetir Caim sem dizer o nome: sou eu o responsável? Mas a Escritura é implacável. Culpa não é sujeira de pele, é realidade espiritual. E o sangue sempre fala. Em Gênesis 4:10, Deus diz: da terra o sangue do seu irmão está clamando a mim. E agora, no Novo Testamento, a Bíblia revela algo que muda o universo. Existe um sangue que fala melhor do que o de Abel. Em Hebreus 12:24, está escrito por extenso: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clama por justiça. Ele clama: isso está errado. Isso precisa ser respondido. E Deus responde.
Deus não ignora. Mas o sangue de Jesus fala melhor, porque ele clama por misericórdia sem negar a justiça. Ele não finge que o pecado não existe, ele paga o preço do pecado. Ele não empurra a culpa para qualquer um, ele toma sobre si. Ele não constrói uma cidade para se esconder, ele abre um caminho para o pecador voltar para a presença de Deus. Agora, deixa eu voltar e amarrar o enigma da esposa de Caim com as perguntas mais profundas. A esposa de Caim vem da descendência de Adão e Eva, porque em Gênesis 5:4 existe outros filhos e outras filhas. A multiplicação humana está acontecendo. E o medo de vingança de Gênesis 4:14 faz sentido porque há mais gente do que a nossa leitura apressada supõe. E a cidade de Gênesis 4:17 não precisa ser uma metrópole moderna, pode ser um assentamento, uma fortificação, um marco de permanência. Mas espiritualmente ela revela um homem tentando fabricar segurança longe da presença de Deus. E aqui vem o veredito espiritual dessa jornada. Quando eu evito o arrependimento, eu começo a construir estruturas para compensar a ausência de paz. Eu tento me proteger do medo que o pecado gera. Eu tento, mas não consigo. E agora o espelho. Você e eu não estamos no campo com uma pedra na mão, nem na estrada para Jericó com um homem caído, nem no pátio de Pilatos com uma bacia de água, mas o mesmo Deus faz a mesma pergunta. Por que você está furioso? Gênesis 4:6. Onde está o seu irmão? Gênesis 4:9. E hoje, no seu cotidiano, isso soa assim. Onde está a pessoa que você ignorou? Onde está a reconciliação que você adia? Onde está o perdão que você diz que não consegue liberar? Onde está a justiça que você finge não ver? E talvez você esteja usando uma pergunta, de onde veio a esposa de Caim, como um jeito de não encarar a pergunta que Deus está fazendo para você há meses. Talvez sua cidade hoje seja uma rotina lotada para não pensar. Um celular para anestesiar. Um orgulho para não pedir perdão. Uma teologia para não obedecer. Mas o Evangelho não vem para te esmagar. Ele vem para te chamar pelo nome e te trazer de volta. Porque, se o sangue clama, Deus não é indiferente. Ele não é cúmplice do mal. Ele confronta como confronta Caim. Ele pergunta como pergunta no caminho. Ele expõe como expõe Pilatos. E, ao mesmo tempo, ele oferece um sangue que fala melhor. Em Hebreus 12:24, esse sangue é o de Jesus. E ele fala, perdoado. Recebido. Filho. Então aqui está o convite, não como fórmula, mas como resposta natural ao que você acabou de viver. Se hoje o Espírito Santo está apontando um campo no seu coração, um lugar onde a inveja mora, um lugar onde o cinismo virou defesa, um lugar onde você disse não sei quando sabia. Não construa mais uma cidade. Volte para a presença do Senhor. Diga a verdade. Diga, Pai, eu pequei. E receba o que você não consegue fabricar, paz. Agora, ore comigo, com sinceridade simples. Senhor Jesus, eu não quero me esconder atrás de perguntas para fugir de obediência. Mostra onde eu fecho a cara. Mostra onde eu nego responsabilidade. Lava minha culpa com o teu sangue, que fala melhor do que o de Abel. Dá-me um coração que ama o próximo, e coragem para fazer o bem. Em teu nome, amém. Se essa palavra te alcança, escreva nos comentários, eu volto para a presença do Senhor. E compartilhe com alguém que está construindo uma cidade de medo por dentro. Aqui é o evangelista Lu Martins, do Palavra Pura, e eu te espero no próximo vídeo.